No início dos anos 2000, um grupo dedicado à preservação da história de Nova Esperança iniciou o Projeto Garimpo, gravando uma série de vídeos com os principais pioneiros locais. Foram produzidos mais de 50 vídeos, cada um destacando um aspecto único da história da cidade. Os entrevistados compartilham suas visões pessoais sobre eventos e experiências que moldaram a comunidade. Em 2022, o Projeto Garimpo foi retomado com o objetivo de revitalizar esses registros históricos. O intuito é não apenas melhorar a qualidade visual dos vídeos, mas também adicionar legendas para torná-los mais acessíveis e contemporâneos. Estes preciosos registros históricos abrangem cerca de 50 episódios, cada um oferecendo uma janela única para o passado, com um entrevistado diferente em cada capítulo. Hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante pela história de nossa comunidade, descobrindo suas narrativas e experiências que moldaram nosso presente. Prepare-se para se encantar com as histórias reveladoras de João Felipe Elias. Dia 30 de janeiro de 2002. João Felipe Elias, nascido no dia 21 de fevereiro de 1937. O senhor nasceu aonde? Nasci em Biguatinga, Minas Gerais, estado de Minas Gerais. É perto de onde? Guaxupé. É Guaxupé. E o senhor se criou lá? Não, eu vim para cá com 12 anos de idade para Maringá. Para Maringá. É. E até os 12 anos o senhor viveu na cidade onde o senhor nasceu? Até os 12 anos vivi em Minas, Na cidade onde? na cidade de Biguatinga, que pertence a vizinho de Guaxupé. Depois transferimos para Maringá. Seus pais faziam o que lá? Era comerciante. Comerciante? Mexia com que comércio? Secos e molhado. E aí resolveram sair de Minas Gerais para o Paraná direto? Saímos de Minas, naquela época nem asfalto tinha. Nós chegamos em Maringá em 1947, 48. Só vou voltar um pouquinho. Qual que é a origem dos seus pais? O nome deles? Os avós, os pais? Podemos falar com os avós e depois... Não, os avós são libaneses. Eu lembro o nome deles? Eu lembro. É Felipe Antônio Elias e Marmecha Felipe Antônio. Por parte de pai. Parte de pai. De parte de mãe? Patrício Celestino de Oliveira e Isabel de Oliveira. São seus avós. Aí, Avós paternos e maternos. E eles vieram? Os avós paternos vieram do Líbano, de Beirute. Os maternos? Os maternos, um é espanhol e a esposa era brasileira. Todos da região de Biguatinga, São Pedro da União, São Pedro era município de... Nós pertencia a São Pedro de União, mas era mais perto de Guaxupé. E o nome dos seus pais? José Felipe Elias e Isabel Felipe dos Santos. São seus? São seus? São meus pais. A origem da família da sua mãe, qual que é? É espanhola. Da sua mãe? Filho, brasileiro com espanhol. Isso. E os avós paternos são libaneses, os dois. Certo. E eles se casaram lá? Casaram lá. Os avós paternos vieram casados da Síria, do Líbano. Certo. E os seus pais também casaram lá? Não, os pais não. Os pais são brasileiros e a minha mãe é descendente de espanhol. Casaram em Minas mesmo, em Guaxupé. Decidiram sair de Minas para o Paraná por quê? Antigamente, Maringá, quando nós começamos a Maringá, os fundadores de Maringá são primos do meu pai. É o Jorge Abrão, que foi um dos fundadores de Maringá, e ele, com correspondência, pediu ao pai que viesse, é o Jorge, inclusive o Jorge Abrão tem falecido já, tem um cunhado que pertence, casado com a minha irmã, é falecida também,
e moro em Maringá até hoje. E eles escreveram. Escreveram e nós viemos. Nós viemos em 47, 48 para Maringá. Mas assim, o estímulo, além da família por ter chamado... Ter vindo, a região nova, uma região promissora que era Maringá, estava desbravando na época, né, Maringá, inclusive na época nós tínhamos, além do mercado, tinha uma sorveteria, antigamente não havia rádio, e nós tínhamos um serviço de alto-falante na Vila Operária, que hoje até, inclusive sempre quando passo lá, se vê um prédio lá onde nós morávamos. Em que região que é a rua? A rua Avenida Brasil. A que altura? Ali a praça do Balarote que tinha ali, logo de frente tinha um cinema também. Então nós morava bem, da praça, lá não dava uma quadra do Balarote, ali, daquela praça ali de Maringá. E viemos o pai com sorveteria, com serviço de alto-falante e secos molhados. Então saíram de Minas, faziam isso lá e continuaram. Continuamos aqui. O serviço de alto-falante também já existia em Minas? Não, em Minas não. Só em Maringá que não existia nem rádio-difusão, nada. Então era serviço de alto-falante na época. Mas foi um dos primeiros? Foi um dos primeiros. Ou tinha outro? Inclusive em Maringá não tinha energia elétrica. E nós, como tinha sorveteria, o meu pai fornecia mais ou menos umas 20, 30 casas, até as 11 horas, meia-noite, com motor de propriedade nossa na região da Vila Operária. Aí os senhores chegaram, se estabeleceram em 48, 47, 48 em Maringá. Chegaram em Maringá. Aí montaram um comércio. Sorveteria. Sorveteria e secos molhados. E por que surgiu a ideia do alto-falante? Alto-falante porque não existia, naquela época não existia difusão nenhuma. Então aquelas músicas, propaganda comercial, era um comércio também na época. Qual o horário de funcionamento? Era das 7 às 10 da noite. Mas quem fazia no seu pai? É o Gustavo Felipe, é o meu irmão mais velho que fazia a locução, o Gustavo. João, em quantas pessoas era a família nessa época? Nessa época eu vou contar porque bastante, era 9 irmãos. O senhor lembra o nome deles? O Gustavo era o mais velho. Aliás, uma que eu tinha mais velha era a Dulce. Depois do Gustavo, a Helena, a Olga, o Lau, a Helena e o Zezinho, meu irmão, já falei. Zezinho, o Heleno, o Filipinho, são 8. Falta um. O que falta? O próprio. E eu. E esse que você O próprio, o João Felipe, o próprio. Ele não faz parte. Aí vocês são em mais 3. São 3. Não, vocês estavam em 8? E o senhor falou que eram. Agora são. Agora, 11 irmãos, o senhor falou que tinha, não? Não, 10 irmãos. 10. Aí nasceram 2 em Maringá. Nasceram 2 em Maringá. O Filipinho, que é o que está em Naviraí, e o Heleno, que era funcionário do Banestado. Heleno é o caçula. É o caçula. E todos eram pequenos? Pequenos. Quando chegaram lá e todos viviam desse comércio? Deste comércio, todos eles. O mais velho, o Heleno, já não. Porque aliás, o Zezinho já era funcionário do Banco Noroeste na época lá. Arrumou e ficou no Banco Noroeste. Depois transferiu para o Bancial, foi gerente, foi contador e subgerente aqui e foi para Medianeira. Depois faleceu lá em Medianeira. E em que momento decidiu-se vir para Nova Esperança? Nova Esperança é porque a Companhia de Terra, nós como tinha conhecimento do pessoal da Companhia de Terra, aí meu pai veio para Nova Esperança e montou aqui, ficou uma parte lá e montamos aqui o Bar São José. Hoje ali naquela esquina de Dorides, onde tem perto daquela funerária, foi o Bar São José na esquina, que hoje não tem casa ali, e era do seu Augustão, Avenida 14 de Dezembro. Esquina com o Bazar Popular ali, antigo. Onde é uma lanchonete. É uma lanchonete hoje, Ali era o Bar São José, que inclusive também... É aquela que cruza ali?
Aquela rua é Jorge Faneco hoje. É Jorge Que ano Faneco. foi mesmo? Em que ano que isso aconteceu? 1949, Seu pai veio em meados. 1949. Em 49 para cá. Mas ele que construiu o prédio ou já... Não, já alugou. Nós alugamos do Sogusto, que era dono do cinema, o sogro do João Miranda na época. O seu pai veio em 1949 Em 49. e vocês vieram? Nós viemos após, logo em seguida, né? Nós viemos toda semana, mas mudamos aqui em 1949, no fim de 49. E o que o senhor lembra de Nova Esperança em 1949? Como era Nova Esperança em O senhor 1949? tinha quantos anos? Na época eu tinha 13, 14 anos. O senhor lembra? Lembro diversas coisas. Por exemplo, antigamente aqui também não tinha. Nós tínhamos um serviço de alto-falante aqui, ali no bairro São José mesmo. Inclusive quem era como funcionava em Maringá com o Gustavo, veio para cá e funcionou aqui também na locução. Na época não tinha rádio, não tinha nada. Né? Eu lembro-se também da rodoviária, depois, posteriormente, nós pegamos a rodoviária do São João Chimim, que era de Paranacite, construiu a rodoviária hoje na Praça Belo Paleta. Inclusive tem fotos antigas. E naquela época o meu pai também foi proprietário dessa rodoviária de Alugavas, do São João Chimim, na época. E quando, em 1960, mais ou menos, 61, houve abertura da linha daqui a Prudente pelo Garcia. O Garcia que fazia até Prudente. Fazia até ao Porto, que não tinha nem ponte e nem travessia, então é Porto Paraguaçu. Como que era o ônibus naquela época? Era aquela jardineira? Jardineira. Era jardineira simples. E era uma jardineira, eles iam até o estado do Paraná, de lá, quando passava em balsa. E para vir de Maringá para cá, qual que era a condição? Já tinha linha, não? Tinha, Garcia tinha. Tinha, mas muito pequena, com a jardineira também. Então tá. Qual era a estrada naquela época de Maringá para entrar em Nova Esperança? Já era essa estrada, não? Não, ela foi costeamento quase, né? Porque era tudo em terra. Era picadão lá. Era picadão, a estrada muito Mas rudimentar. esse curso que tá hoje é o mesmo? Então, não desvia alguma coisa, mas muito pouco, hoje. Mas o senhor podia descrever passo a passo, o trevo era o mesmo lugar? Os trevos? Por exemplo, vamos supor que o senhor está fazendo a viagem em 49, com a jardineira. Onde que ela entrava? Ela vinha direto, ela vinha pela Avenida São José, vinha direto, porque não tinha trevo, na época não tinha. Não existia esse trevo que existe hoje. Não existia nenhum trevo. Então, na verdade, existia um caminho que ligava direto onde é São José hoje. É onde São José. O trevo onde é hoje, na verdade, era mato. Era mato. Quer dizer, então, na verdade, existia uma estrada pelo Xangri-Lá ali. Pelo Xangri-Lá. Era isso? Passava ali perto do Xangri-Lá ali. Entendeu? Esse posto não existia. Não existia também. Na época não. E seria mais ou menos esse o trajeto. Inclusive lá onde hoje tem o trevo de Atalaia, ali na estrada Jacupiranga, ali a estrada, você pode notar, quem entrar ali vê que a estrada contornava, ela não era reta, ela se contornava bem mesmo ali, sabe? E era direto. Inclusive os ônibus, é lógico, passavam tudo por dentro de Mandaguaçu, que era antigamente também sem asfalto, sem nada, e vinha até Nova Esperança pela estradinha. E aí, quando entrava em Nova Esperança, a Avenida São José já existia? Já existia. E o que tinha ali na Avenida São José? Entrando em Nova Esperança? Na Avenida São José, lá em cima, na entrada, tinha pouca coisa. O que você observava é o seguinte, ali, onde é o Colégio das Irmãs hoje, que passava ali, tinha o cemitério que era ao lado hoje onde é o salão. Não, o salão, a casa paroquial, ali era a casa do padre. E logo em seguida, porque era pequeno, o cemitério fazia fundo. E tinha ao lado também... O cemitério fazia fundo onde é a casa do padre hoje? O anexo. Anexo é dentro. É dentro do colégio mesmo. O salão paroquial. O salão paroquial fazia. E ali onde é o colégio hoje tinha um campinho de futebol. Era o campo de futebol. E existia a tal capelinha? Existiu. O senhor lembra? Mais ou menos é nas mediações do cemitério para cima um pouco. O senhor viu? Não, eu não vi, na época eu não vi.
Mas comentava-se. Comentava-se já. Então, que era ali perto de São José. Quando chegou em 49, 50, já não tinha. Na São José tinha alguma nascente de água? Não, que eu saiba não. Ali para Essa- baixo. Não, para baixo ali tinha aquele córregozinho que faz da granja do Yamamoto, que é uma nascente, né? Então Uma nascente. ela nasce hoje aqui para cima do asfalto. É ali em cima que era o... Porque antigamente não existia aquele asfalto. Ali o asfalto passava por dentro da cidade para ir a Paranavaí. João, voltando lá um pouquinho o serviço de alto-falante, você lembra alguma empresa que vocês anunciavam, que patrocinavam o serviço de alto-falante? Tinha a casa do Jamil Borreja, Rei do Pano, Como que é o nome? Rei do Pano, Casa Quem? do Retalho, Rei do Pano. De quem que era a casa do plano? A Rei do Pano era do Ney. Ney? O seu Ney era sogro do Jamil Borrage. E o Jamil Borrage, logo naquela esquina que hoje existe ali perto da Buri, para baixo tinha a casa uma casa de tecidos, que era do seu João Marques, sogro do Toninho da Cuca. Ele tinha um estabelecimento ali, na época. Ali onde? Onde é hoje o Banespa, onde era o Banespa. Onde era ali onde é o cartório? Não, o Banespa mesmo, na Avenida Brasil. Descendo a Avenida Brasil. Onde é o seu... Nepal. A Nepal. Onde é a Nepal? Vizinho da Nepal ali. Bom, você falou o nome de uma loja, né? É. Que vocês anunciavam. O que mais vocês anunciavam? Mas tinha do Soares também ali, na época que nós viemos para cá, tinha o seu João Soares, né? Do Souza. Mas tinha o nome do estabelecimento? Tinha, Anunciavam no alto-falante? tinha. O senhor lembra? Era Casa de Retalhos, Casa Vigoré. Não, na época a Vigorelli veio depois. Chamava Casa de Retalhos? De Retalho e Rei do Pano. Rei do Pano, Casa de Retalhos? É. Você lembra de algum outro tipo de comércio que vocês anunciavam? Tinha, Farmácia, alguma coisa? farmácia tinha pouco, mas tinha farmácia do... Tinha algum mercado, alguma coisa? Não, era aqui antigamente o João Miranda, por exemplo, e não, o da farmácia, antigamente era o que fazia aí, era o Secos e Molhados, era do João Miranda mesmo, do pai do João Miranda. Tinha um açougue também deles, que anunciava, Mas você não lembra o nome? o nome eu não lembro. A casa era Secos e Molhados que nós comprávamos, era ali. Mas você anunciava o que, além da propaganda? Propaganda era oferecer música. Na época não tinha diversão, eles iam para frente do alto-falante, um oferece música, o outro é mais música, né? Que era muito pequeno. Tinha alguma padaria? Na época tinha padaria do São Toninho. Ali onde a casa do meu sogro, a rua José Felipe Elias mesmo, do lado direito, onde é aqueles caminhões, onde é a residência do sogro, era uma padaria do Antonino, a primeira padaria daí. Como que era o nome da padaria? Padaria Antonino. Ah? Antônio chamava ele. Antonino. Antonino. Padaria Antonino. Hoje até tem parente deles aí, que é o vivo ainda, que trabalhou até na padaria. Sabe o nome deles? O nome dele é Antônio também, Antônio Borges. Antônio Borges. É vivo? É vivo, ele tem até um defeito no nariz que ele fez a operação. Ele é pai de uma menina que trabalha lá no hospital. Então vocês anunciavam vários tipos de comércio e música, né? É música. E tinha a hora da Ave Maria, né? Tinha. Como é que era? Era rezado. 6 horas. 6 horas, a hora da Ave Maria. Como é que era o acervo musical? Vocês tinham os discos? Tinha disco, antigamente disco daqueles, né? Você lembra algum que tocava muito? Algum cantor? Lembro, o Manel da Suesba, o Toninho, irmão dele, tocava, o São Antônio da Marta. Aí eles tocavam ao vivo? Ao vivo, às vezes é ao vivo. São Antônio Não. Marceneiro? É marceneiro. Ele, ela, a Dona Marta e o São Antônio. Eles que cantavam. Cantavam os dois. Na época eles cantavam. E tinha o nosso amigo Manuel, que está aí vivo até hoje, que também, de vez em quando, ele e o irmão dele. Manuel do quê? Manel da Soesma lá. Manel da Soesma. Manel Baiano. Junto com o Toninho. Nessa época o seu Manuel trabalhava onde? Olha, ele trabalhava, antigamente ele sempre trabalhou com a Soesma, mas ele era mais
Ele ficava, parece que, se não me engano, ele mexia, ele e o Tonino, com música, com... Nessa época, a Suez não tinha ingresso. Não tinha, na época que nós chegamos, não. As máquinas Vigorelli tinha? Tinha, depois chegou a Casa Vigorelli, a primeira antes da Soesma. Ela era onde? Era lá mesmo, onde é a Soesma hoje. Ela não chegou a ser ali onde é a floricultura, da Baixo da Casca lá? Não, ali teve, no início foi lá. Depois o Jamil comprou e ficou o Jamil com o Rei do Pano lá. Qual Jamil? O Jamil Borrage. Você, nessa época, você se lembra de alguma empresa de avião fazer transporte? Tinha, a Real e a VASP. Por sinal, tinha mais do que hoje. 3 vezes por semana, 2, a Real e a VASP. Você chegou a voar? Cheguei. Quando o Armando tomou posse, na época do Armando, era direto, era 2 voos, as 2 empresas lotadas, o Abelardo Bruni, e uma era o seu Antônio Frias. Ele era o gerente. Era o gerente, era o correspondente. Fazia pouso em Maringá, Arapongas, Apucarana, Ponta Grossa e Curitiba. Você lembra de alguma personalidade que desceu aqui? Já. Quem, por exemplo? Na época, Paulo Pimentel, Ney Braga. Então o aeroporto era reconhecido? Era reconhecido. É onde hoje as casas populares. O terreno. Esses escritórios dessas empresas aéreas, eles ficavam onde? A do São Antônio Frias, a VASP, era ali onde é o bazar, antigamente, era onde era o bazar das turquinhas ali, do irmão do doutor Ali. Ali era de madeira, a casa de madeira. A 14, perto da praça. Perto da praça. Ali era um dos escritórios. E o outro era ali, descendo a rodoviária, era do Abelardo, que era Real. É onde? Aqui no fundo da rodoviária? Não, é perto daquele bairro São Paulo ali, né? Era de madeira, depois, perto do bairro São Paulo, na Presidente Kennedy. Logo que você desce, contorna o redondo, era lá a agência deles. Quando o senhor chegou aqui, já existia o aeroporto? Não. Quando que o senhor lembra? O aeroporto acho que foi em 52, 51. Você viu fazer então o aeroporto? Vi, a companhia ajudou a fazer. Como é que fazia? Era na mão ou tinha? Não, tinha máquina, Já tinha máquina? mas é tudo rudimentares assim que... E descia avião grande das 2 empresas. Como é que estocaram isso aí? Não, destocaram, porque ali a região ali já não era muito... Não tinha muito... Entendeu? Então já fizeram, a Companhia de Terra ajudou e fizeram o aeroporto. Senhor João, o senhor chegou aqui então em 49 com cerca de 14 anos. 14 anos. Qual que era o dia a dia do senhor? O que o senhor fazia? Não, antigamente, no início, eu já mexi com política. Com 14 anos? 14 anos. Depois... Mas que tipo de política? Não, estudava, né? Aqui o senhor estudava? Aqui é só curso até a 4ª série, O antigamente. senhor chegou a estudar aqui? Estudei. Onde o senhor estudou? Eu estudei no colégio do Costa Monteiro, final. Mas em 49? Em 49, não. Em 49 eu estudava em Maringá. Que nós vinha só fim de semana e voltava. E aí quando o senhor se estabeleceu aqui, que a família se mudou definitivamente... Eu não cheguei a estudar aqui, que eu já estava na 4ª série e tinha largado de estudar. Depois é que eu fiz um mini ginásio, ali no Colégio das Irmãs. Tinha um mini ginásio e eu terminei o mini ginásio lá. E aí parei. Contabilidade. Aliás, eu fiz contabilidade no Costa... Comercial. O técnico comercial. Quem que era o diretor, você lembra? O diretor antigamente era o Yamamoto, depois foi o Masahiro. Os professores eram o Gerson, era o Twitch, formamos depois de velho também, já era casado já, entendeu? Mas então vamos voltar lá um pouquinho na adolescência, lá para os 14 anos. Como é que era a vida cotidiana? Aqui era o seguinte, era o cinema que depois... Mas não tinha nada, era o cinema e os bares ali, futebol. Um pouco de futebol.
Depois veio o seu Augusto Eng, foi o primeiro proprietário do cinema. Onde é o cinema? É onde eu estou em Cotrim hoje, na Avenida 14 de Dezembro. Ali próximo da loja da economia? Não, é descendo, não, é a 14 de Dezembro. Tem uma loja de carro hoje do meio. É isso, onde tem a loja de carro hoje. Era de madeira. E ali foi loja da economia também. Isso. Lá tem do lado. Isso, é ao lado. É mesmo. Dá para repetir isso que ficou mais informação? O problema é que às vezes a gente pergunta, o senhor teria que repetir mais ou menos porque quem vai ver a fita. Seria na primeira quadra depois da Melo Palheta? O cinema? Não, o cinema era após a praça, uma quadra abaixo da praça do lado esquerdo, que hoje é a garagem de venda de carros. Tomavel. E perto da loja de economia ali hoje. Antigamente era um prédio de madeira muito alto, com 2 pavimentos altos. Era ali o cinema do Augusto Eng, do João Miranda depois. E então tinha um bar, né? Tinha um bar. Você trabalhava no bar? Trabalhava. Trabalhava no bar. Bar São José, na Avenida 14 também. O que vocês vendiam lá? Não, ali era sorvetes, e sanduíche, pinga, cerveja. Naquela época tinha gente. Que marca que era o seu? Cerveja era Antártica já. Cigarro? Cigarro era Sudã, Sudã antiga ainda. Mentol, Belmonte, Continental. Quem era a freguesia do bar? Era mais da zona rural também. Porque aqui da cidade era poucas casas, mas eles estavam desbravando, plantando café e a população era bem grande. Eles iam do campo para a cidade para se divertir no bar? No bar, na avenida ali, que tinha mais bares aí, né? Que dia da semana era maior movimento? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Tinha energia elétrica ali no bar? Tinha, de motor próprio. Você fechava que horas? Às 11 horas, 11h30, 11 horas. Própria do motor do bar. Então, o senhor chegou aqui, a cidade se chamava? Capelinha. O senhor chegou? Em 49, mais ou menos. Era Capelinha. Era Capelinha. Porque nós chegava Nova Esperança, fim de semana retornava a Maringá. Mas era Capelinha, nem se cogitava Nova Esperança? Não se cogitava. Não tinha prefeito? Não tinha. O senhor lembra dessa... Da criação do município? Dessa passagem de Capelinha para Nova Esperança? Quando foi, quem foi e por que foi? Foi em 1951. Na época tinha um deputado estadual que era farmacêutico em Marialva, Francisco Silveira Rocha. A lei estadual que em 51 criou o município, que houve até uma polêmica de município, se ia ficar Capelinha ou Nova Esperança. E até na época o Ney Braga fazia já parte da política, ele achou por bem colocar, pediu, colocava um outro nome na cidade que ficou Nova Esperança. Mas o senhor sabe por quê? Porque Por que decidiu se trocar Capelinha para Nova Esperança? o Ney Braga, naquela época, opinou. O Bento Munhoz da Rocha Neto, que opinou. Não foi nem o Ney, o Bento Munhoz da Rocha Neto, que na época era governador, né? Não existia uma teoria, uma hipótese de que havia coincidência de nome, já existia uma outra cidade com Capelinha? Sim, eles julgavam porque tem uma Capelinha ainda, né? Que tinha uma Capelinha. Mas foi sugestão. Por que Nova Esperança? Porque eu não sei por quê, porque na época, quando os vereadores foram a Curitiba, na época que foi criado o município, inclusive o Palhano foi, meu pai foi na época, quando criaram o município, então eles acharam por bem não, pedido do governador, que mudasse o nome, porque em Minas tem uma Capelinha. Então, Nova Esperança. O seu pai foi a Curitiba por quê? Não, foi a comitiva aqui, agradeceu o deputado. Não, mas ele tinha alguma participação política? Não, já tinha, já. Ele era o presidente do PTB antigo aqui, e já, na época ele foi. Mas foi a comitiva, foi além de político, não foi apolítico essa época, sabe? Falar em PTB, eu sempre me fazer essa pergunta nessa entrevista, eu esqueço. Fala um pouco do PTB,
aquele PTB que tinha aqui, e por que ele tinha esse apelido, quem que era ele? Você lembra do PTB? José Tavares da Silva. Quem que É o era? PTB. É o PTB. É o PTB. Fala um pouquinho dele, João. É porque ele pegava uma gaitinha, saia na rua e cantando as músicas e apelidaram ele de PTB. Morava lá na Vila Silveira. José Tavares. É uma família folclórica, né? É folclórico. Por que folclórico? É porque ele andava na rua gritando, falando. É o tipo é um velhinho, já era velho também, já era de idade ele. Ele tinha uma gaitinha, às vezes em quando ele saia com a gaita tocando. É uma pessoa que... Ele bebia, bebia, falava palavrão. ele falava muitas coisas e tal, e a turma apelidou ele. Mas era Mas por que PTB? Tinha alguma relação com o partido? Tinha. Ele era chegado mais aos políticos do PTB. Então é por isso que... Essa mudança do nome para Nova Esperança foi tranquila? A população aceitou? Aceitou. Aceitou o quê? Aceitou a mudança do nome, tranquilo. Veja bem como... Hein? Houve algum plebiscito? Não, na época não. Houve nome de ruas aí, que houve, né? Que começou a haver umas... O que houve? Aqui na época, houve no tempo do Silveira mesmo, era Nova Guisa, a Avenida Brasil. E o Silveira quis trocar o nome, em vez de Avenida Brasil, que na época tinha a colônia japonesa era muito grande aqui, e eles, como a erosão já vinha vindo, inclusive até onde é o Banespa hoje, a erosão acabou chegando ali. Onde é Nepal? Né? A Nepal. E eles iam trocar o nome da rua, mas houve uma revolta Ia trocar o nome da Avenida Brasil, por? Nova Guisa. Ah, tá. E? Mas aí a população revoltou e não deixou. Houve um conflito assim, que acharam por bem deixar o nome de Avenida Brasil. E esse conflito foi em que proporção? Foi grande, porque na época, a turma revoltou na época de pôr o nome Nova Guisa, que os japoneses, né? Mas qual foi a atitude da população? Elas levantaram e pediram que não fizesse o nome da rua. E o prefeito voltou atrás e deixou, aí pôs Avenida Brasil. Ela tinha outro nome? Não, era Avenida Brasil mesmo. O pessoal manteve. Então. Manteve o nome. João, até Capelinha, o seu pai só era presidente de partido, é isso? Era, ele fazia parte política, né? Só ele. Ele. Os irmãos seus, ninguém se despontou na política. Não. E era... Nenhum deles era político. O Gustavo que se despontou em política fazendo propaganda desde por Silveira. Porque o Gustavo era mais velho do que eu e o serviço de alto-falante, de propaganda política. Mas não galgou nenhum cargo de... Não. Ele nunca foi vereador. Ele só foi funcionário da prefeitura, o esposo da Lúcia Ferrari. Depois a Lúcia também foi para a prefeitura e na época eles faziam política por Silveira, no primeiro mandato. O doutor José Silveira foi o primeiro prefeito. José Silveira foi o primeiro prefeito. Ele foi um candidato que veio de fora, ele não era daqui. Não. Por que foi o apoio a alguém que veio de fora e não ao candidato local? A questão, antigamente era o DN e PTB. A briga política começou aí. Então o doutor Álvaro de Souza, Andréia, o doutor Arthur, aliás, o doutor Arthur era o candidato a prefeito da UDN na época. Então elite, né? E na época houve o começo das eleições, acho que o Silveira e os políticos daqui, inclusive meu pai que foi buscar o Silveira em Mandaguari, fizeram a reunião do PTB e foram buscar o Silveira, conversar com o Silveira, que já residia em Mandaguari, era médico lá. Aí trouxeram o Silveira. Era um homem de partido. Era um homem de partido. Então foi o partido que trouxe um candidato adversário para o doutor Arthur. Aqui não tinha gente do partido à altura para competir com o doutor Arthur? Na época não tinha. Não tinha porque já vinha e o Silveira... Não tinha o quê, candidato? Não, na época não tinha candidato. O que podia ser candidato era o meu pai, o Levi Linhares, outras pessoas aqui, o João Miranda. Mas o João Miranda, a Companhia Melhoramentos, que apoiava o doutor Arthur. João, apoiava o doutor Arthur. Algumas entrevistas que a gente tem feito, alguns pioneiros dizem que a Companhia Melhoramento deu uma esfriada com uma esperança justamente por causa da eleição do Silveira. E
consequentemente, a derrota do Arthur. Conta um pouco, como é que foi isso realmente? Não, eu acho que não houve. E que isso teria atrasado o desenvolvimento da Nova Esperança? Não houve isso, não. A Companhia de Terra, a Melhoramentos, em Maringá, Nova Esperança, você vê até os traçados dela, não é... O pouco interesse também da Companhia Melhoramentos em Nova Esperança, porque tinha Maringá, tinha Moarama, que estava sendo estruturado, Jussara e outros municípios. E ela, como acho que as propriedades dela, para aquela região, então ele se formou Maringá e os grandes centros. Nova Esperança ficou... A culpa não é o polo, era o polo. Mas a companhia não se interessou, antes da política já não tinha tanto interesse. Porque os escritórios que nós tínhamos, que era o Heriberto Bruno, que era o representante da Companhia de Terra aqui, vendia uma data aqui, você tinha que ir em Maringá, fazer documentação, 1, 2 vezes em Maringá para pegar. Ele vendia com recibo e tudo, e eles que tomavam o Heriberto Bruno, que era o representante. Conta um pouco sobre essa pessoa, Heriberto Bruno. O senhor conhece? O senhor chegou a conhecer ele? Conheci. E conta um pouco dele, então. Quem que era essa pessoa? Não, ele inclusive tinha um hotel ali bem onde é aquela Casa Arapuã, um hotel de madeira, perto da Caixa ali. Não, para cima da Caixa um pouco, ali naquela esquina. E qual era o nome do hotel? Eu, se não me engano, era Hotel Capelinha antigamente. Se não me engano. Porque na época ali não tinha hotel. E ali era ponto principal, e o Heriberto tinha ali. Inclusive a VASP, a Real, também tinha um escritório lá. E a BB foi ali também. A BB também. A primeira sede da BB foi ali. Da BB do banco? É. Não. A primeira sede do banco foi onde está do Banco do Brasil, foi ali onde é A casa do final do Redondo? Não, aqui do... Casa das Antenas. Casa das Antenas. A agência, né? Agência. Está falando da Associação Atlética. Não, a Associação Atlética não era ali. Nasceu ali. Nasceu ali. Mas depois compraram aquele terreno lá embaixo. Mas então o Heriberto Bruno, e ele era brasileiro? Era brasileiro, era catarinense, brasileiro. Ele veio de Santa Catarina para cá, foi um dos fundadores também, um dos pioneiros. Ficou muito tempo aqui? Ficou muito tempo. Depois veio a falecer. A churrascaria era dele? Aquela da Avenida Brasil? É. Não. Não, da 14 de dezembro. Da 14 de dezembro? Era hotel e churrascariazinha ali. Dele. Era Capelinho. Do lado tinha a bicicletaria. Tinha. Aquele bicicleteiro, O Zezinho. o que era do... Nada. Veio com ele de Santa Catarina, mas não era nada dele. E essa bicicletaria tinha um nome? Eu não me lembro o nome, assim. É difícil, é o Zezinho. Você conhece o Zezinho, conheceu? Ele está em Maringá. Ele está em Maringá. O senhor, desde cedo, então, o senhor sempre esteve envolvido com a política? Sempre, O senhor sempre gostou de política? sempre. O senhor vem de uma família de políticos ou só seu pai que foi político? Não, meu pai só meu pai só. O José Felipe Elias, meu pai, foi vereador 2 vezes, presidente da Câmara. E no primeiro mandato fez 936 votos. No segundo mandato, 438, que somava 2, 3 vereadores na época. Ele foi vereador já na primeira legislatura? Primeira legislatura. Junto com o prefeito José Silveira. Ele foi vereador junto com o José Silveira 2 vezes. Uma depois do mandato, o primeiro mandato. O Dr. José Silveira ficou... 2 anos. 2 anos. Ele saiu para ser candidato a deputado estadual, na época. Aí indicaram o nome indicaram, e tinha que haver a escolha. Mas não havia vice-prefeito? Não havia. Assumiu o Kepler Gonçalves Palhano. Por quê? Presidente da Câmara na época. Já era presidente da Câmara. Aí teve a reeleição. Não teve concorrente para o Palhano, na época. O Palhano foi candidato único. A prefeito municipal. Por que não houve concorrente? Não houve porque, na época, o PTB, depois que o Silveira ganhou, e a vivacidade do Silveira era tão grande, e era um político muito vivo, que não houve adversário para a candidatura do Palhano no fim dos 2 anos. Então ficou, o Silveira ficou 2 anos, candidatou a deputado estadual, se elegeu, e o Palhano, na época,
houve eleição, se elegeu para os 2 anos finais. A comarca de Nova Esperança foi quando? Foi foi criada a comarca de Nova Esperança em 1954. E o senhor lembra o que pertencia a essa comarca? Me lembro, a comarca de Nova Esperança, na época pertencia à comarca de Nova Esperança Alto Paraná, Paraná City, Inajá, Paranapoema, Jardim Olinda, Floraí, Atalaia, Uniflor. Sumaré. Mas... Existe uma polêmica se Sumaré pertenceu a Nova Esperança ou a Paranavaí? Não, o Sumaré pertenceu a Paranavaí. Em que momento que o senhor deixou de simplesmente gostar de política e passou a atuar? Não, foi em 1900 o primeiro mandato do Armando, em 1960 Em 1960 eu fui candidato a vereador na chapa do PTB, junto com o senhor Armando de Muchoa. Foi o primeiro mandato meu a vereador, em 1960. Final de 60, né? Final de 60. Só que não assumi a cadeira de vereadores, porque, na época, o senhor Armando me chamou para ser secretário da prefeitura, em 1960. Os 2 mandatos do Armando, eu fui secretário dele, os 2 mandatos. Eu afastava da Câmara e assumi o cargo de secretário da prefeitura. Quem que assumia no seu lugar? O vereador suplente meu, na época... Aqui são vários. Na época, o suplente vereador meu foi o Nelson Cândido Venceslau. O Nelson Cândido Venceslau foi o suplente. No primeiro mandato do Armando, o meu primeiro suplente foi Nelson Cândido Venceslau. E o seu Nelson exercia que atividade aqui? Agricultor. Ele era agricultor. Nelson Cândido Venceslau, agricultor aqui, hoje está no Paraguai. Sr. João, em 1960, então, o senhor efetivamente começou a sua carreira política? Comecei em 1960. E de lá para cá, o senhor sempre se reelegeu? Não. Foi alternados os mandatos. Eu perdi uma eleição para vereador, ou 2 para vereador. Fui candidato a prefeito, também perdi uma eleição. O senhor foi candidato a prefeito concorrendo com quem? Não, na época tinha Arena 2, Arena 1, Arena... Né? E felizmente ou felizmente, quem ganhou foi o João Urbano naquela época. Que tinha 3 candidatos do PMDB e eu, Ercílio, pelo Arena 1 e Arena 2. E se elegeu o João Urbano, que foi pelo PMDB. Isso já bem recente, né? Mas bem recente. Na década de 80 já. De 80. Voltando lá na sua primeira legislatura. Então, o senhor se elegeu em 1960. De 60. Por 4 anos. 4 anos. Depois, o senhor concorreu novamente? Não. Não o quê? Não concorri. Não concorri à eleição. Por quê? Porque eu estava na secretaria e nessa época do Pedro Zanussi eu não fui candidato. Que na época na época nossa, do Palhano, passou ao Pedro. Do Pedro passou ao Armando. Do Armando foi para o Pedro Sampaio. E na época do Pedro Sampaio eu não fui candidato. E aí o senhor fez o que nesses 4 anos? Nessa época aí, o Dr. Rubens Costa Monteiro foi candidato e a família apoiou, indicou o nome do Dr. Rubens Costa Monteiro e nós apoiamos o Dr. Rubens Costa Monteiro para vereador e se elegeu. E quando o senhor não estava atuando na política, o senhor era comerciante? Era comerciante. Eu tinha uma representação de adubos da CRA. Fiquei 8 anos com a empresa. Depois veio a eleição, tornei a participar. O senhor Armando de novo? Com o senhor Armando de novo. E eu fui vereador, deixei o cargo e continuei como secretário da prefeitura. Qual secretaria que o senhor assumiu? A secretaria hoje, lá antigamente era um secretário só. Era a secretaria administrativa. Hoje tem diversas secretarias, tinha da educação e secretaria geral, que eu pertencia. Então, naquele período, era mais fácil do que hoje para trabalhar? Como que era
exerceu o cargo de vereador naquela época, logo no começo, e agora, atualmente? Não, antigamente para se eleger, para ser um vereador, antigamente era difícil, mas tornou mais fácil, se tornava mais fácil porque tinha muita população e aqui não havia asfalto, não havia, era só terraplanagem. Para o vereador deslocar, por exemplo, nós tínhamos na época um amigo nosso que era o Sequia, vinha de Barão, o Pedro Men, de Vaitingue, Barão, Pedro Men, Barão. O vereador na época, não é que ele era exigia menos, mas hoje todos os vereadores são mais fiscalizados e cobrados, como antigamente. Eu acho que hoje é muito mais difícil ser vereador do que antigamente. Apesar que os 2 mandatos do Armando, na época, nós tínhamos o artigo 20, que é o ICMS. Não vinha dinheiro para Nova Esperança na conta da prefeitura. Você tinha que buscar. E antigamente tinha política, era duro de trazer o dinheiro, o artigo 20, que se diz, antigamente dizia. E hoje é o ICMS que é acreditado nas contas das prefeituras. Antigamente era muito difícil. Assistência social, não tinha. Atendimento na época que eu fui secretário, não tinha SUS, a prefeitura tinha que mexer com recursos próprios, e era bastante gente pedindo as atenções, é lógico, dos prefeitos da época. Chegou a ter quantos mil habitantes Nova Esperança? O maior número de habitantes teve no município? Teve 40 e poucos mil habitantes, quase 50 mil habitantes. Mais ou menos que é? Em 1960 já tinha 60, 63, a população era... Hoje nós perdemos quase a metade estamos com 25 mil, 25, 28. E antigamente, porque café, agricultura, era muito... A mão de obra era bastante. Então, na época tinha a população. Você via aqui na cidade, em 1950, 51, na época dos comícios, eu tenho fotos aí e mostra, na época era fanatismo, e tinha gente em todas, ia daqui para Atalaia, ia uma caravana de 100, 150 carros, sem asfalto, sem nada. Castelo Branco a mesma coisa. O povo era... E antigamente fazia-se envolvido. Por que os municípios pequenos se separaram de Nova Esperança? Assim, houve alguma influência política, ou o pessoal brigado? Porque Nova Esperança, se ela fosse maior, ela teria... Houve influência política dos deputados, estaduais, é lógico, sobre a desmembrar os municípios. E qual o interesse? Interesse político. Porque o deputado, quando desmembra o município, ele quer levar a fatia dos votos. Entendeu? E não é todos os deputados. Infelizmente, tem deputado que só fez desmembrar e criar municípios novos. Diversos deles. E é Floraí, Castelo, Atalaia. Na época foi uma briga danada para desmembrar de Nova Esperança. Então houve influência política, inclusive dos governadores, que pediam aos deputados que votassem, né? Houve influência política, sim. Mas o que a gente nota é que esse desmembramento ocorreram a partir de 53 já, isso, até os anos 60, ali, o começo dos anos 60. A prefeitura, nesse período de Nova Esperança, ela conseguia atender os anseios dessas comunidades? Conseguia. Conseguia porque a prefeitura conseguia atender essas cidades que pertenciam à Nova Esperança, porque na época era só motoniveladora. Pessoas de Paranacite, de Atalaia, o município atendia até bem os municípios. É lógico, porque não atendia como hoje, que hoje o pessoal é SUS, é tudo, é mais fácil. Mas atendia. Mas como está dizendo, isso é jogada política. Todos os municípios foram criados, quase todos jogada política, e enfim, tem município pequeno. Você vê Nova Esperança, os vereadores, por exemplo, tem um X de vencimento. Tem município menor do que Nova Esperança, mesma coisa. O prefeito
Tem municípios menores que ganham mais do que o prefeito daqui. Entendeu? Mas é porque o fundo de participação do município desse, proporcional, é igual Nova Esperança. O ICM nosso esse mês deve cair 15% do ICM do município. Está só caindo a renda. Entendeu? Então é difícil. E nós aqui socorremos muitos municípios de fora com atendimento que você não pode deixar de atender. Pelo SUS, hospital, a criação desses médicos, os 6 médicos, hoje, né? Com a criação das 6 equipes médicas, Nova Esperança está atendendo o mínimo 120 pessoas, consultas por dia, fora o hospital. E cada vez parecendo mais, é difícil. Só retomando um pouco, então, a sua trajetória política, para a gente voltar nos assuntos que envolvem os trabalhos dos vereadores. Então, o seu primeiro mandato foi de 60 a 64, depois o senhor retorna com o senhor Armando novamente de 69 a 73. Isso. Daí para frente, o senhor continuou? Continuei. Se reelegendo ou teve mais algum? Não, teve período que eu, por exemplo, teve uma época que nós fomos com o doutor Sérgio também. Sérgio Lanzoni, foi vereador nosso. Na época eu não fui candidato, foi o doutor Sérgio. Foi logo depois? Logo depois. 73 a 77. O doutor Sérgio Lanzoni. O Krelling foi prefeito? Não, o Krelling eu fui vereador uma vez só. 2 vezes, aliás. As 2 vezes eu fui com o Krelling. As 2 vezes eu fui... Quando do doutor Severino? Doutor Severino fui vereador. João Urbano? O João Urbano não fui vereador, porque eu fui candidato a prefeito e pedi eleições para o João Urbano. Então, o senhor concorreu com o João Urbano à prefeitura? A prefeitura. O João Urbano pelo PMDB, o Sebastião Teodoro pelo PMDB e o Air Deus Mateus pelo PMDB. E o Ercílio pela Arena 1, Arena 2. E na soma total dos votos, nós perdemos para eles. E nessa época, quando houve mais candidatos, houve algum incidente entre os candidatos? Não. Ou era tudo pacífico? Não, era pacífico. A concorrência não houve? Não. Era pacífico mesmo. Não teve briga, não teve nada. Teve briga na arena, porque cada um quer disputar o voto, mas não teve... Quem concorreu de vice do senhor? O meu foi o Haroldo Berton. Foi o quê? Haroldo Berton. O quê? A vice-prefeito. O meu candidato a vice-prefeito, na época, foi Haroldo Berton. E aí, depois do João Urbano, veio o Ercílio de novo, daí para frente o senhor sempre foi Fui candidato, fui vereador. Sempre se reelegeu. O senhor só não foi eleito quando o senhor não concorreu? Na época eu não concorri e perdi uma eleição para vereador, uma só. E o que o senhor atribui essas reeleições que o senhor está tendo? Não, o povo é generoso, né? Ajuda a votar, porque dinheiro não tem. Político se faz até vereador. Vereador, se não tiver um pouco de recurso e andar, é difícil. Infelizmente, eu não gasto dinheiro em eleição para vereador. É difícil, porque a pessoa gasta o dinheiro depois não recompensa. Quanto gastaria um vereador para se eleger hoje? Quanto gastaria um vereador para se eleger? Hoje, para eleger um vereador fácil, 30, 40 mil cruzeiros para cima. Hoje até nisso acho que não vai mais. 30, 40 mil reais? 30 mil reais vai. Eu ganhei de um amigo meu, um amigo que eu tenho, Adolfo de Oliveira Franco. Ele foi deputado federal e me ajudou nessa campanha. R$1.000. Eu sei se eu gastei R$2.000 na eleição. Porque não gasta, não adianta você querer gastar e você não ter resultado. Porque eleição quem concorre é que sabe. É difícil. Mas é a sorte também que... Essa última eleição minha fui no último estouro a legenda que me levou. Quero ser sincero, foi a legenda. O que o eleitor pede? Não, o eleitor pede, mas o eleitor que pede, geralmente, quem foi candidato sabe disso. É difícil, eu não dei um churrasco
na minha campanha política para fazer festinha, dei um só e foi mais companheiro junto que levaram, eu nem... Porque é difícil a eleição. Eleição, se você não conseguir com um amigo seu, o voto sincero, você não se elege nunca. Você tem que ter os amigos e ver se você faz alguma coisa também, né? E você tem que atender a todo mundo, e principalmente, às vezes, a gente deixa de atender um amigo e atende um cara que não vai votar nunca na vida. Mas tem que se sujeitar, tem que servir a todos iguais para ver se... Pede mais hoje ou antigamente pedia mais? Não, hoje pede mais. Hoje pede mais. Agora, com essa lei fiscal que veio, calmou muito. Porque a primeira coisa que nós jogamos, sinceramente, com eles é que você não pode fazer. É igual o prefeito anterior, foi uma beleza, me dava isso, me dava aquilo, me dava tijolo, me dava lajota. Hoje não. Hoje nem um litro de gasolina. Mas na sua corrida para política, o que você achou de absurdo até hoje que o eleitor pede para um candidato, não para você? O que você ouviu já disso? Ele pede tudo. Pede tijolos, pede cimento, gasolina, pede tudo. Não, pede. Não, Mas eleição, eles aproximam a eleição, já começam. Hoje não, hoje já vai modificar a eleição. Eu acredito que quem gasta dinheiro, gasta à toa, porque o eleitor vota às vezes num cabra, pede o dinheiro de um e vota no outro. Apesar que as leis que estão vindo a quantia que o vereador ou o prefeito vai gastar, tem que ser razoável, porque senão caixa 1, caixa 2 não tem mais. Acabou. Mas já teve. Não, político sempre gasta mais do que às vezes tem vereadores que gastam, prefeito. Essa campanha do Gerson mesmo foi uma campanha econômica, foi uma campanha que foi feita na marra, devagar, e tem gente com recursos que jogaram e está aí o resultado. Existem histórias folclóricas que a gente ouve muito mais como lenda do que como realidade, mas há quem diga que é verdade. O senhor, como viveu muito tempo aí nessas eleições, o senhor chegou a conhecer candidatos que, aquela história, eu ofereço um par de botina, o pé direito antes e o pé esquerdo depois? Tem isso ou não? Não, isso para gente que é mais animado, já foi político, eles não vêm pedir. Não. Mas tem, existe. O senhor conhece algum candidato a vereador que fazia isso? Não. Há quem diga que existem alguns candidatos que prometiam um pé antes e um pé depois. Não, eu não conheci. Não. Isso é folclore? Não, eu não conheci, não. Isso é história? É história, às vezes não conheci. E falam. Fulano deu isso. O vereador deu um pé de sapato para depois da eleição pegar outro. O senhor nunca viu de concreto alguém? Não, eu ver não. Essa atitude do não. candidato concorrente do senhor? Não. Senhor João, vamos voltar um pouquinho, falar um pouco do seu pai, que é nome de rua hoje aqui. Né? E teve também uma história política. Nós paramos um pouquinho na história da família lá atrás, quando eles chegaram. Em 49 a família chegou. Isso. Faz um breve relato do que aconteceu com a família como um todo, os negócios da família, como é que evoluíram, um pouquinho. Não, a questão, o meu pai, ele gostava muito de política, e gostava tanto que ficou a situação até difícil. E assim acontece com a família, porque todo mundo, dinheiro zero. Zero. Eu não sei se, mas na época que ele veio, ele tinha muitos amigos, e naquela época era mais fiel o eleitor, não é questão do eleitor, os companheiros, eram mais fiéis aos companheiros. Ele nunca teve dificuldade de eleger ou eleger ninguém, nunca teve. Pelo contrário, todos os candidatos que nós, não é às vezes da questão nem de voto, que nos transfere voto, mas é de pedir para um amigo, vota nele porque eu não estou concorrendo e tal. Meu pai fazia isso. Você vê os deputados, na época que ele foi buscar o Silveira, ele trouxe o Silveira para ser candidato, teve o Levi Linhares, que foi junto com ele, e teve 2 ou 3 pessoas que foi lá, trouxeram para Nova Esperança, na época porque ele gostava de política, o Silveira gostava.
Na época que o Silveira chegou à Nova Esperança, o doutor Arthur era um candidato fortíssimo. Residia aqui há tempo, morava aqui há tempo, mas é tudo jogo político, habilidade política. E o Silveira tinha de sobra, como tem de sobra. E mais a habilidade dos velhos, que também mexia com o povão, foi fácil, a eleição foi facílima. Você vê o resultado das urnas, até para vereadores, fez a maioria absoluta, o Silveira. Então não havia dificuldade. O seu pai ficou com aquele comércio até... Não, depois ele veio para a rodoviária. Uhum. O que veio? O meu pai estabeleceu-se. O João Chimim era um amigo do Silveira que tinha em Paranacite, dono da serraria lá, e quis pôr aqui, na época o Silveira era prefeito, ele pôs uma rodoviária, construiu, e usufruiu 20 anos da rodoviária. E o meu pai, além de alugar a sala dele, tomava conta dos salões que alugava. Era pequena, a rodoviária era pequena, mas na época ele veio para a rodoviária. Depois, hoje onde tem a 1,99 na esquina. Na praça. Na praça. Aquele prédio até na esquina era dele. Infelizmente, na época que ele começou a construir, não tinha recursos. Nós começamos, tinha um prédio de madeira lá. Foi onde pegou fogo. Na época incendiou todo. Aí ele resolveu construir de madeira, de material. E tinha umas firmas de São Paulo que queria estabelecer a Sergipana. Onde era lá? A primeira loja foi a Sergipana. Depois foi a Rainha das Sedas. Aqueles prédios eram todo do velho. Era tudo do meu pai. Depois ele foi vendendo e ficou ali na frente, na rua Manuel Ribas. Ele tinha uma mercearia ali, subindo. Onde mora o meu irmão hoje, o Lau. A Manuel Ribas, logo subindo, um salãozinho ali da frente. E, desce a Kennedy e sobe. Isso. E como que é o nome da mercearia? Mercearia Minas Gerais. Na época era Mercearia Minas Gerais. Propriedade de quem? Do meu pai. Era do meu pai. Então ali ele foi até o fim da... Que ano que ele faleceu? Ô, João, então seu pai mudou e abriu uma mercearia ali na Manuel Ribas. Manuel Ribas. E aí ele ficou por alguns anos. Ficou diversos anos ali. Até vir a falecer, né? Que ano que ele faleceu? Ele faleceu em 8 de outubro de 74. 74. Falecimento 8 de outubro de 74. E ficou aonde? Está enterrado aqui no cemitério local. Você tinha que idade mais ou menos, o senhor lembra? Mais ou menos. Ele era de 1905. Então com 69 anos. 69 anos. 69. Nessa época ele já não tinha, continuava tendo atividade comercial ou ele já estava aposentado? Não, ele tinha ainda. Tinha. Uhum. E há muito tempo já não fazia política, ou fazia? Não, fazia, ele morreu fazendo política, ele sempre gostou e quando ele não fazia ele participava. Sempre foi muito atuante então? Foi. João, deixa eu fazer um jogo com o senhor aqui. Eu vou falar o nome de todos os vereadores da primeira legislatura aqui do município. Eu queria que o senhor fizesse um breve comentário sobre cada um deles. Pois não. Ok? Então, primeiro, Adelício Fagundes Dias. Certo, tá pegando? Não. O senhor podia repetir esse nome e contar um pouco sobre ele? Adelício Fagundes Dias era um vereador do município, distrito de Atalaia. Foi eleito pelo PTB, na legenda do PTB, junto com José Silveira e demais vereadores. Ele era agricultor, morava em Atalaia, residia em Atalaia e foi vereador pelo nosso partido, que era o PTB antigo. Afonso Valentim Esguissardi. Afonso Valentim Esguissardi era de Alto Paraná, era um empresário, ele tinha máquina de beneficiar café, foi vereador. Aqui de Nova Esperança. Vereador pertencia, Alto Paraná pertencia a Nova Esperança. Ele era de Alto Paraná. Foi na primeira legislatura. Na primeira legislatura.
O Afonso de Sardi, inclusive, depois mudou para Paranavaí. Mas ele era de Alto Paraná. É vivo, hein? Não é vivo, não. Já é falecido. A Lide Ropelato. A Lide Ropelato era empresário também, genro, sobrinho do Sr. João Chimí. Tinha serrarias, diversas serrarias, inclusive em Paranacite. Ele representava o distrito de Paranacite na época. Daniel Lopes Marques. Daniel Lopes Marques. Daniel Lopes Marques era vereador, também da legenda do Zé Silveira. Era agricultor, comerciante em Cruzeiro do Sul. João Marcos Vieira. João Marcos Vieira foi vereador, era comerciante e tinha máquina de beneficiar café, era empresário em Floraí. Sou José Felipe Elias? José Felipe Elias, também vereador na época, junto com os demais que eu já descrevi, os vereadores. E representava a Nova Esperança? Representava a Nova Esperança. Kepler Gonçalves Palhano. Kepler Gonçalves Palhano. Ele era de Paranapoema. Ele era gerente na época da empresa Sumatra, que era de Londrina, e o Palhano era o gerente geral da fazenda e pertenceu ao município de Paranapoema e pertencia à Nova Esperança. Naquela época, Paranapoema era um vilarejo? É um vilarejo. Já existia o vilarejo? Já existia. Manuel Augusto da Silva. Manuel Augusto da Silva era de Uniflor. Manuel Augusto da Silva era da UDN. Pertencia agricultor e pertencia à Uniflor. Tossutugo Sequia. Tossutugo Sequia era vereador por Nova Esperança, companheiro também nosso de legenda, do José Silveira. E já era fruto da colônia japonesa? Fruto da colônia japonesa, o primeiro vereador eleito pela colônia japonesa, que na época era bastante grande. Nós tivemos ao total 9 vereadores. 9, na primeira legislatura. Aí eu tenho aqui uma anotação que 3 deles foram substituídos. Então vamos ao primeiro. Saiu João Marcos Vieira e deve ter entrado Benedito Alves Barbosa. Repete isso, João. Saiu o João Marcos Vieira, que era de Floraí, entrou Benedito Alves Barbosa, vereador também. O senhor se lembra dele? Era de Nova Esperança. Nova Esperança. O senhor lembra a profissão dele? É agricultor também, agricultor. Segundo seria o Kepler Gonçalves Palhano. O senhor se lembra por que o João Marcos Vieira saiu? Ele sabe porque ele além de... Quem saiu? O João Marcos Vieira. O João Marcos Vieira saiu e entrando o Florentino Macedo Pinto. Florentino Macedo Pinto, vulgo Lolô. Hoje esse Florentino tem uns filhos que, inclusive, são funcionários do Banco Brasil, e um deles já está até aposentado. Também. E o João Marcos Vieira saiu por quê? Porque ele mudou para Floraí, tem a empresa dele e foi para Floraí, porque o João Marcos Vieira, no início, ele morava aqui em Floraí, depois transferiu diretamente para Floraí. Morava. E aí saiu o Kepler Gonçalves Palhano para entrar o Lolô. O Lolô, a entrada do Lolô como vereador, a saída do Kepler Palhano para ser candidato a prefeito na época. Então entrou o Florentino, que é o vulgo Lolô, morava em Nova Esperança. Aí saiu o Manuel Augusto da Silva para entrar o Hélio de Moraes Barbosa. Hélio de Moraes Barbosa, ele veio de Bauru, inclusive ele que fez o brasão, ajudou a fazer o brasão de Nova Esperança, que era estudioso, esse Hélio Moraes Barbosa, com a saída do seu Manuel, né? Com a saída do Manuel Augusto da Silva, que era de Uniflor. Ele saiu por quê? Ele também ficou adoentado, já era de idade, então ele se afastou
e entrou o Hélio de Moraes Barbosa. O Hélio de Moraes Barbosa. Mais uma pergunta. O senhor vendo esses nomes todos aqui, o que eu achei, eu fico todo surpreso, é que era bem representativo de toda a região. Toda a região. Certo? Como é que o senhor, por que houve essa representatividade e como é que o senhor viu essa primeira Câmara? Era uma Câmara boa, de pessoas que representavam bem a população? Era, inclusive na época, esse pessoal, boas, idôneas, que eles participavam, o município escolhia. Você vê, Paranacite, o Sr. João Simi, até hoje é um nome, o Alídio Ropelato, o João Marcos, de Floraí, o Adelício Fagundes Dias, que é de Atalaia, tem filhos e esposa aqui. Os outros, o Florentino também, que passou só 2 anos, mas foi o candidato, foi vereador, era suplente. Agora, existia uma obrigatoriedade de cada cidade escolher o seu, ou foi porque tinha um colégio eleitoral lá forte? Não, tinha um colégio eleitoral, porque esse pessoal que ganhou desses outros distritos, todos eles teve concorrente. Elegeram diversos deles, porque na época dessa primeira eleição, era tão grande que saía de caravana 100, 200 carros, caminhões aí, era caminhões em terra, ia fazer um comício e aquele pessoal todo. Então cada município, cada distrito desse, tinha 1, 2 candidatos. E elegeram esse pessoal que foi eleito, que foi escolha do eleitor mesmo. Mais um comentário que eu queria que o senhor fizesse. Então, nós temos aqui um quadro com as pessoas que por mais vezes participou da Câmara. Então, eu ordenei aqui, queria que o senhor fizesse um comentário. Então, o primeiro aqui é o senhor, com 6 legislaturas, compreendendo, o senhor podia repetir depois, de 60 até 2002. 2002. Do ano de 1960. De 1960 a 2002. 6 legislaturas? 6 legislaturas. Quem? João Felipe Elias. Depois, o segundo colocado aqui, também com 6 legislaturas, mas num período menor, de 64 a 96, que seria o senhor José Cardoso Leal. José Cardoso Leal, 6 vezes. 6 vezes. Conta um pouquinho dele, então. Não, o José Cardoso Leal, na época que chegou a Nova Esperança, eu era adversário do Basílio Zanussi na época, no começo. Nós era do PTB, eles eram do PSD antigo. Né? Então, o Zé Cardoso veio como chefe do trânsito, junto com o Disseu Alves Camargo, que foi o concorrente e o chefe político, praticamente, juntamente com o Basílio, que ele acompanhava o Basílio nas eleições, ele era advogado, e acompanhou o Basílio nas primeiras eleições. E o Zé Cardoso vinha já, ele era chefe do Detran. Primeiro ele veio como no trânsito, simplesmente, depois foi nomeado chefe do Detran, posteriormente ele continuou e conseguiu a votação, apesar que o Zé Cardoso Leal era na Câmara, ele era um vereador atuante, brigava e falava mesmo. Então, os méritos que ele tem, foi um bom vereador. Aí depois, em terceiro lugar, com 4 legislaturas, nós temos o Jair Lopes Marinho. O Jair Lopes Marinho vem de uma eleição assim, do 4 legislaturas do Jair Lopes Marinho. Ele é sobrinho do Manuel Ana Garcia. E ele sempre trabalhou na farmácia. Também tem os seus méritos, né? E, posteriormente, nessas últimas eleições, ele sempre acompanhava o prefeito. E tinha mais facilidade para conseguir os votos, juntamente com os seus parentes e amigos. Eu acho que ele fez um bom trabalho. Né? Fez um bom trabalho, não tenha dúvida. E só mais um para citar aqui, com 4 legislaturas também, o Isara Yamamoto. O Isara Yamamoto, para nós, o Isara Yamamoto com 4 legislaturas, para nós, eu sempre fui companheiro dele de Câmara, estudioso, é um dos vereadores
que o projeto de lei ia para a Câmara, ele tinha que estudar o projeto de lei, como hoje nós temos o Sérgio Sakai. O projeto de lei caiu lá, ele fica, estuda o projeto, e o Isário era um clique mesmo, ele olhava e revisava. Graças ao Isário, a Câmara, do qual fiz parte, juntamente com o Isário, o papel dele foi desempenhado juridicamente, quase, ajudando a Câmara Municipal. Voltando aí nessa história política, existe um fato aí pitoresco aí agora, para ir um pouco para o lado mais descontraído, do episódio de Castelo Branco. O senhor pode contar essa história pra gente? Não, na época de Castelo Branco houve uma questão política também, é quase jogo político, todo mundo desconhece, mas na realidade, naquela época, nós tínhamos um adversário nosso de Mandaguaçu e era candidato a deputado estadual. Que é? E na época do Silveira, na primeira legislatura do Silveira para deputado estadual. E na época houve uma reviravolta, então eles queriam, não é um fato, eu acho que é um fato até pitoresco, que eles queriam tomar Castelo Branco de Nova Esperança. Então se reuniu, principalmente a turma do PTB, e que fazia parte, lógico, a corrente de José Silveira, e houve um desfile, nós inclusive tinha uma placa, até pouco tempo, ali perto daquele desvio, que entra pôs-se uma placa lá, Mandaguaçu que invadiu o distrito de Barão. Qual desvio? Aliás, o desvio da rodovia que vai a Maringá, bem ali perto daquele desvio tinha uma placa com os dizeres, umas faixas, os dizeres que Mandaguaçu queria tomar de Nova Esperança o distrito de Castelo Branco. Foi a época que, na época houve, é real, que eu acompanhei, caminhões com pedaço de basculante, com pedaço de tudo, pedacinhos de pau, de tudo. Não houve nada, mas houve a inflamação que o povo de Nova Esperança foi para defender o município de Nova Esperança. Esse é um fato pitoresco que nós estamos comentando, que na realidade houve. Na realidade houve isso. Foi caravanas de Nova Esperança com basculante, com pedaço de madeiras. Foram para onde? Fomos até Castelo Branco. E lá chegando... Para defender. E lá chegando os adversários políticos na época, que era para deputado, não apareceram lá em... Então nós fomos resguardar o distrito que era na época de Castelo Branco. Mas houve na realidade uma caravana muito grande, que foi até Castelo Branco, para guardar o município, porque o adversário político nosso era Mandaguaçu. E era também candidato a deputado estadual. Durante esses anos todos que o senhor trabalhou na Câmara, houve algum mandato assim que a Câmara não conseguiu trabalhar junto com o prefeito? Teve alguma problema político? Não, teve. Por exemplo, teve certas... Na anterior, por exemplo, do Silvio, eu não era vereador, mas diz que houve um pequeno descontrole entre eles. Mas na outra eu fui candidato também e fui eleito junto com o Zé Benatti, foi 11 vereadores. Nessa que está atualmente 11 vereadores. No tempo do Ercílio também houve certos vereadores, mas a maioria acompanha sempre o prefeito. E nessa, graças a Deus, até hoje não tem, todos eles estão acompanhando. Não tem, é a maioria absoluta com o prefeito. Não tem partido, é para Nova Esperança. Como o senhor vê hoje Nova Esperança e o senhor vê alguma potencialidade? Qual a perspectiva que o senhor vê hoje de desenvolvimento da Nova Esperança? Ou não tem? Tem perspectiva, tem. Nós estamos, inclusive agora, o GES está para Curitiba, nós esperamos que o governador, agora, nós trazemos um pouquinho de dinheiro para asfalto
que já está mais ou menos para o asfalto da cidade. Apesar que o ICM nosso está reduzindo, em vez de aumentar, está reduzindo. Está reduzido esse mês, que é o 15%. Isso em função do quê? Em função de arrecadação mesmo do ICM. Que ela diminuiu, caiu um pouco. O índice, né? O índice caiu. E foi o índice ou o índice? O índice. Que o mercado está excessivo? O mercado e o índice também caiu. Quer dizer que torna-se difícil. Mas graças a Deus hoje já foi para os bancos a folha de pagamento, dia 30. Foram hoje, de todos os funcionários da prefeitura. Como está indo com o Geraldo, que é o secretário de Fazenda nosso, hoje. Ele sempre guarda os dos funcionários. E vamos ver se Deus ajudar agora, com esse pouco dinheiro que vem. Vamos ver se, pelo menos, começar breve, o recap da cidade. Eu vejo com entusiasmo. Eu acho que essa lei fiscal, apesar de vir tarde demais, os prefeitos atuais vão sofrer. Em compensação, os que virem, porque hoje nós somos interligados ao Tribunal de Contas. Hoje você faz um empenho, hoje dia 30, nós já temos que fazer o edital até da Câmara Municipal, e está em Curitiba até o dia 30, até o dia 5 deste mês. Então hoje é interligado. É como se fosse um banco, tem que comunicar com o Tribunal de Contas. E qualquer coisa de errado, eles sabem, ou que seja, não seja errado, mas que tem que fazer de maneira correta, eles devolvem e pedem a revisão. Hoje, isenção de imposto, por exemplo, dos idosos. Nós estamos numa situação difícil, que essa lei fiscal não podia ter. Nós temos uma lei orgânica do município, que nós hoje acabamos de votar, a isenção de imposto a pessoas realmente necessitadas e pessoas de baixa renda, que ganham até 2 salários mínimos. Até esses dias atrás nós não podíamos fazer. Mas como nós revogamos a LDO nossa, e os municípios, diversos municípios estão fazendo, inclusive Maringá fez, nós vamos reverter aos idosos, a pessoas carentes, realmente carentes, esse perdão do IPTU. Então é difícil, mas o contrário, os prefeitos anteriores, fazer despesa por recibo e às vezes por só recibo, hoje a prefeitura não pode ter um recibado. A partir do mês que vem não pode ter um recibado. Nem dentista, nem médicos. Vai haver um concurso para os médicos para esse mês, para ser todos eles funcionários públicos. Do contrário, o Tribunal de Contas está rejeitando as contas. É muito difícil administrar. Sua visão, então, com relação à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, você acha que ela é positiva? Então, é positiva. Ela está travando sobre o aspecto da burocracia toda, mas ela... Eu acho que é o meio mais legal de você fazer eleição sem dinheiro e fazer honestamente. Porque, do caso contrário, nós que vivemos na política e sabemos disso, era difícil. Você vê o município de Nova Esperança, nós estamos fazendo uma economia em gasolina que nunca se fez, nunca se viu tantas economias que é feita, que é só feita em cima da lei. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que não falou? Não, eu agradeço, mas não tem nada. Então, esses anos todos de trabalho, o senhor acha que Nova Esperança valeu a pena? Para Nova Esperança? O senhor acha que Nova Esperança para o senhor valeu a pena? Valeu, graças a Deus. Eu criei meus filhos em Nova Esperança, lutei. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 5 filhos. Qual o nome deles? A Dilson, mais velha, é engenheiro civil. Doutor o Mauri é advogado. Tem uma fisioterapeuta em Gaúcha, casada também. O nome dela? Adriana. E tem a Alessandra, que é dentista, odontóloga aqui. E tem a menor, que infelizmente não formou, porque casou cedo. Mas eu me orgulho muito de Nova Esperança, e Nova Esperança me deu até demais. Não só Nova Esperança, como Deus também dá pra gente tudo, né? João,
Essa fita vai ser ouvida daqui dezenas de anos, quem sabe. Você quer deixar uma mensagem para essa geração agora e para a futura geração, falando de Nova Esperança ou da sua... Antes de eu encerrar, o senhor disse, acho que não falou o nome da esposa. Não O falei. nome da sua esposa. Não, a minha companheira é a Elza Santoro Elias, que muito me ajudou para formar os filhos, ela batalhou. É uma vida dura formar filho em faculdade, às vezes particular, só quem tem. E que eu quero dizer aos jovens, que ele disse para deixar uma mensagem, que a criança, o jovem de amanhã, ele tem que pensar no futuro, e o futuro de qualquer um é um diploma. Hoje, nessa vida, mesmo com diploma é difícil, mas nada além disso um pai deixa para o filho. É a coisa melhor do mundo. Eu me sinto até privilegiado por Deus, por ter dado força a mim e a minha esposa, de ter formado os 4 filhos. E a última não se formou porque casou cedo, está nos Estados Unidos agora, e trabalhando. Infelizmente, nós tentamos de toda maneira. Mas a única coisa que eu levo que não formou é ela. E a gente sente que todos eles deviam estar formados, né? Porque não tem, o estudo não tem. A mensagem que eu deixo para o futuro é que as crianças não só pensam em futebol, ou aventura, ou coisa, porque o futebol se acaba e às vezes o cabo não chega a lugar nenhum. Hoje está aí desempregado, não tem benefício, não tem nada. E com diploma na mão, ele, por ruim que seja a situação, ele se faz alguma coisa. E isso eu quero agradecer a Deus por isso tudo. Então, Nova Esperança valeu a pena? Valeu. Valeu e muito. Valeu e muito. Nova Esperança valeu a pena e muito. Graças a Deus. Eu queria 2 nomes que você falasse ainda. São 2 cunhados. O Nusco e o João Urbano. Quem foi na cidade esses 2? Não, o Nusco foi vereador, inclusive numa campanha que nós tivemos junto, ele foi candidato e eu fui, e nós 2 se elegemos. Ele pelo mesmo partido, nós elegemos e não tem... E o Nusco, eu devo muito ao Nusco também. Ao Nusco. E o João Urbano foi adversário político meu só na eleição. Hoje eu tenho orgulho de ter o nome dele, apesar de muitas coisas, da honradez do João Urbano. Que depois que se passa, que se vê. Tem muitas pessoas que pensam que o político só vive de propina e de dinheiro. E não é todos. Você vê a situação de cada político que deixou, né? É difícil. Ele deixou uma esposa sem emprego, sem aposentadoria e sem quase nada. O que deixou, não deixou para nada. E tem um filho aí, graças a Deus, a Carla, a filha mais velha, se casou, tem um filho, casou muito bem, com o filho do Haroldo Berton, é engenheiro lá na usina, em Paranacite. Mas eu queria deixar os agradecimentos também a vocês que estão nos entrevistando. Eu me orgulho muito de ser entrevistado por vocês, e tudo que eu souber de qualquer coisa que possa acrescentar, nós vamos procurar vocês. É isso que eu... Está ótimo.